Empresário chega em casa mais cedo e não acredita no que vê a faxineira novata fazendo com seu filho doente. Bruno parou na porta do quarto. Beatriz, contratada há 2 dias, estava sentada na cama entregando um presente para o pequeno Pedro, que tinha os olhos brilhando pela primeira vez em semanas. O ar pareceu ficar mais denso dentro daquele quarto iluminado pela luz suave do abajur sobre o criado mudo. O tempo se arrastou de um jeito estranho, enquanto a cena continuava se desenrolando na frente dos olhos de um homem que estava acostumado a controlar cada detalhe da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. A maleta de couro escorregou dos dedos sem força e caiu no chão com um som abafado, que nem foi notado pelas 2 pessoas sentadas na cama. A respiração ficou presa em algum lugar entre o peito e a garganta, enquanto ele tentava processar o que exatamente estava acontecendo naquele momento que deveria ser apenas mais uma tarde comum dentro de uma rotina que se repetia sem variações há meses. Beatriz inclinou o corpo levemente para frente, aproximando o presente das mãos pequenas e trêmulas que se estendiam com uma ansiedade contida. O papel branco refletia a luz dourada, criando um brilho que parecia quase irreal dentro daquele ambiente onde tudo sempre foi cinza e silencioso demais. Pedro piscou várias vezes seguidas, como se estivesse tentando ter certeza de que aquilo não era apenas mais um sonho confuso que ele teria ao acordar sozinho no meio da madrugada. Seus dedos finos tocaram o laço azul com uma delicadeza que fez algo se mexer dentro do peito do homem parado na porta, observando tudo sem ser visto. "Esse é para você, pode ficar tranquilo." A voz dela saiu baixa e calma, carregando uma suavidade que não combinava em nada com o jeito seco e direto que todas as outras pessoas usavam para falar dentro daquela casa nos últimos tempos. O menino ergueu os olhos cheios de uma interrogação silenciosa. A boca entreaberta deixava escapar uma respiração rápida e irregular que denunciava a emoção crescendo dentro dele sem controle. Ele olhou para o presente, depois olhou para ela e de novo para o embrulho branco, como se precisasse confirmar várias vezes que aquilo realmente estava ali na sua frente. De verdade? A pergunta saiu fraca, quase num sussurro rouco, que mal conseguiu atravessar o espaço pequeno entre os dois. Pedro engoliu seco e apertou os lábios, tentando segurar algo que brilhava no canto dos olhos, ameaçando escorrer a qualquer momento. Beatriz assentiu devagar, com um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou o rosto dela, de um jeito que fez parecer que ela realmente se importava com aquilo. Ela ajeitou o gorro cinza que tinha escorregado um pouco para trás, revelando alguns fios de cabelo castanho grudados na testa suada do garoto. O homem, encostado no batente da porta, sentiu as pernas ficarem mais pesadas, enquanto continuava observando aquela troca silenciosa de olhares e gestos que carregavam muito mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Ele se pegou pensando em quanto tempo fazia, desde a última vez que tinha visto o filho demonstrar qualquer tipo de alegria verdadeira ou esperança em relação a alguma coisa. Os dias tinham se transformado numa sequência interminável de remédios tomados nos horários certos, consultas médicas que nunca traziam novidades animadoras, noites mal dormidas, interrompidas por tosses que ecoavam pelos corredores vazios da casa grande demais para apenas 2 pessoas que mal se falavam. Pedro começou a rasgar o papel devagar, com movimentos cuidadosos, como se tivesse medo de estragar algo importante. Cada pedaço que se soltava revelava uma caixa de papelão marrom simples, sem nenhuma marca ou logotipo estampado. A respiração dele ficou ainda mais rápida, enquanto os dedos trabalhavam para abrir a tampa que estava presa com fita adesiva transparente. Beatriz permaneceu sentada ao lado dele, sem pressa nenhuma, apenas observando com uma paciência que parecia infinita, enquanto o menino lutava contra o lacre teimoso que não queria ceder. "Deixa eu te ajudar com isso."
Ela ofereceu, estendendo a mão direita em direção à caixa, mas Pedro balançou a cabeça num gesto rápido de recusa, mantendo o objeto apertado contra o peito magro, coberto pelo moletom cinza folgado. Ele queria fazer aquilo sozinho, mesmo que demorasse mais tempo do que o necessário. Aquela era uma conquista dele e de mais ninguém. A determinação brilhava nos olhos cansados que tinham círculos escuros embaixo, denunciando as noites mal dormidas e o cansaço acumulado de semanas difíceis. A fita finalmente cedeu com um som baixo de rasgo e a tampa se abriu, revelando o conteúdo que estava protegido por pedaços de papel de seda branco amassado. Pedro enfiou as mãos dentro da caixa com uma ansiedade que não conseguia mais esconder e puxou para fora um carrinho de controle remoto vermelho brilhante com detalhes em preto que imitavam um modelo esportivo. O queixo dele tremeu enquanto segurava o brinquedo com as duas mãos, olhando para cada detalhe, como se estivesse vendo a coisa mais incrível que já tinha aparecido na vida dele. As lágrimas que estavam ameaçando cair finalmente escorreram pelas bochechas pálidas, descendo devagar, até pingarem no cobertor azul. Eu vi você olhando para esse carrinho na vitrine da loja quando a gente passou na rua semana passada. Beatriz falou com aquela voz suave que parecia acalmar até o ar ao redor. Ela tocou de leve no ombro dele, num gesto de carinho genuíno, que fez Pedro levantar o rosto molhado de lágrimas para encará-la com uma expressão de completa incredulidade. O menino abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu no começo. Ele precisou engolir 2 vezes e limpar a garganta antes de conseguir formar as palavras que estavam entaladas ali dentro, querendo sair de qualquer jeito. Você lembra disso? A voz dele saiu embargada, carregada de uma emoção tão forte que fez até o homem parado na porta sentir algo apertar dentro do peito de um jeito desconfortável. Pedro não conseguia acreditar que alguém tinha prestado atenção nele o suficiente para notar aquele momento rápido em que ele tinha parado na frente da vitrine e ficado olhando para aquele carrinho vermelho com os olhos cheios de um desejo silencioso que ele nunca ousaria expressar em voz alta. Claro que eu lembro. Você ficou olhando com aquela carinha que dizia tudo sem precisar falar nada. Ela respondeu com um sorriso maior agora, enquanto pegava o controle remoto que estava no fundo da caixa e colocava na mão livre dele. Pedro segurou os 2 objetos como se fossem tesouros raros demais para existirem no mundo real. Ele olhou para o carrinho, depois para o controle e de novo para Beatriz, tentando processar o fato de que alguém tinha se importado tanto assim com ele, a ponto de gastar dinheiro num presente que não tinha absolutamente nada a ver com remédios ou consultas médicas. Mas você não precisava fazer isso. Você trabalha aqui e eu sei que não ganha muito. As palavras saíram num fio de voz, enquanto Pedro limpava as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco do controle sobre as emoções que estavam transbordando de um jeito que ele não conseguia mais segurar. Beatriz balançou a cabeça devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto dele com um gesto maternal que fez algo dentro do peito do homem, na porta se contrair de um jeito que ele não sentia há muito tempo. Não é sobre quanto eu ganho ou deixo de ganhar. É sobre fazer alguém sorrir quando a vida anda sendo difícil demais. Ela explicou com uma simplicidade que carregava uma verdade profunda demais para ser ignorada. Pedro mordeu o lábio inferior, tentando segurar um soluço que ameaçava escapar. Ele olhou para o carrinho de novo e passou os dedos pelas rodinhas pretas que giravam suavemente quando ele tocava nelas com cuidado. Ninguém nunca fez isso por mim antes. Quer dizer, não assim, não porque quis de verdade. A confissão saiu baixa, quase envergonhada, como se ele estivesse admitindo algo que deveria ser mantido em segredo. A realidade daquelas palavras atingiu o homem parado na porta com uma força que ele não esperava. Ele sentiu o peso da culpa se instalar no peito, lembrando de todos os meses em que tinha se concentrado apenas em manter o filho vivo e saudável, sem pensar uma única vez em fazer ele feliz de verdade.
Então agora, você tem alguém que se importa e que vai continuar se importando enquanto eu estiver por aqui. Beatriz prometeu, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Ela pegou a mão livre dele e apertou com gentileza, transmitindo um calor que Pedro não sentia há tanto tempo que parecia ter esquecido como era aquela sensação. O menino finalmente soltou um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto pálido de um jeito que transformou completamente a expressão dele. Os olhos que antes eram apagados, agora brilhavam com uma vida nova que tinha acabado de ser acesa ali dentro daquele quarto simples. "A gente pode brincar agora?" A pergunta saiu carregada de uma esperança tão pura que fez até o ar parecer mais leve dentro do ambiente que tinha sido pesado demais nos últimos meses. Beatriz olhou para o relógio de pulso que usava no braço esquerdo e depois olhou de volta para ele com aquele sorriso que parecia capaz de curar feridas invisíveis. Ela assentiu devagar e ajudou ele a se sentar melhor na cama, ajeitando os travesseiros atrás das costas magras para que ele ficasse mais confortável. "Pode sim, mas só por meia hora, porque depois você precisa tomar o remédio e descansar um pouco antes do jantar." Ela negociou com firmeza, mas sem perder a suavidade na voz. Pedro concordou com a cabeça várias vezes seguidas, ansioso demais para se importar com qualquer condição que viesse junto com aquela permissão. Ele ligou o controle remoto, apertando o botão vermelho no centro, e o carrinho ganhou vida nas mãos dele, emitindo um som baixo de motor que parecia música para os ouvidos do menino. O homem observou Beatriz se levantar da cama e caminhar até a mesinha de cabeceira, onde pegou um copo de água que estava ali desde a manhã. Ela verificou a temperatura, tocando o vidro com os dedos, e depois trocou por água fresca da jarra que estava ao lado. Os movimentos dela eram naturais e cuidadosos, como se ela tivesse feito aquilo milhares de vezes antes. Ele notou que ela não precisava perguntar onde as coisas estavam, ou como Pedro gostava que fossem feitas, porque ela já tinha observado tudo nos 2 dias que estava ali dentro daquela casa, aprendendo cada detalhe, sem fazer barulho ou chamar atenção para si mesma. Pedro colocou o carrinho no chão ao lado da cama e começou a manobrar o brinquedo, usando o controle com uma concentração total que fazia a língua aparecer no canto da boca. O veículo vermelho andou para frente. Depois virou para a esquerda, quase batendo no pé da cômoda, antes de ele corrigir a direção no último segundo. A risada que saiu da boca do menino foi alta e genuína, ecoando pelas paredes do quarto e atravessando o corredor até chegar nos ouvidos do pai, que sentiu algo se quebrar dentro dele ao perceber que tinha esquecido completamente como era aquele som. "Olha como ele é rápido, olha!" Pedro falava animado, apontando para o carrinho que agora corria em círculos no tapete felpudo que cobria parte do chão de madeira. Beatriz se abaixou, ficando na altura dele, e observou o brinquedo com interesse genuíno, fazendo comentários que incentivavam o garoto a tentar manobras diferentes. Ela bateu palmas quando ele conseguiu fazer o carrinho dar uma volta completa sem bater em nada, e comemorou junto com ele como se aquela fosse a maior conquista do mundo. "Você está indo muito bem. Aposto que daqui a pouco você vai ser um expert nisso", ela elogiou, bagunçando de leve o cabelo dele num gesto carinhoso que fez Pedro soltar outra risada feliz. O tempo pareceu passar mais rápido enquanto os dois brincavam juntos, esquecendo completamente do mundo lá fora e de todos os problemas que existiam além daquelas 4 paredes. Havia algo de mágico naquele momento simples que transformava o quarto num lugar seguro, onde a dor e o medo não tinham permissão para entrar. O homem finalmente se moveu, dando um passo para dentro do quarto, fazendo o assoalho de madeira ranger baixinho sob o peso do sapato social. O som fez Beatriz levantar o rosto na direção dele, e seus olhos se encontraram pela segunda vez naquela tarde.
Ela não pareceu surpresa ou assustada. Apenas levantou devagar, limpando as mãos no avental branco que cobria a frente do uniforme azul. Pedro estava concentrado demais no carrinho para notar a presença do pai, parado ali a poucos metros de distância, observando tudo com uma expressão que misturava confusão, surpresa e algo que ele mesmo não conseguia identificar direito. "Senhor Almeida, o senhor chegou mais cedo hoje", Beatriz disse com uma voz calma, que não demonstrava nervosismo ou culpa por ter sido pega fazendo algo que definitivamente não estava na descrição do trabalho dela. Ela esperou em silêncio enquanto ele tentava encontrar as palavras certas para responder, mas a mente dele estava ocupada demais processando tudo que tinha acabado de presenciar nos últimos minutos, desde que chegou em casa, sem avisar ninguém. "Pai, olha o que a Bia me deu." Pedro finalmente percebeu a presença dele e ergueu o carrinho no ar, com as duas mãos mostrando o brinquedo com um entusiasmo que fez o peito do homem apertar ainda mais. O apelido carinhoso que o menino tinha dado para Beatriz não passou despercebido. Aquilo significava que eles já tinham criado uma conexão real em apenas 2 dias de convivência, algo que nenhuma das outras funcionárias tinha conseguido fazer em meses de tentativas frustradas. "Eu estou vendo, filho. É muito bonito mesmo", ele conseguiu responder mantendo a voz firme, mesmo com a tempestade de emoções acontecendo dentro dele naquele momento. Pedro sorriu ainda mais largo e voltou a atenção para o brinquedo que agora estava fazendo barulho de buzina cada vez que ele apertava um botão específico no controle. A felicidade do garoto era tão evidente que parecia impossível ignorar ou fingir que aquilo não estava acontecendo bem ali na frente de todo mundo. "Ela disse que viu eu olhando para esse carrinho na vitrine e comprou para mim porque quis. Não foi porque tinha que comprar." Pedro explicou com uma empolgação que fazia as palavras saírem atropeladas umas nas outras. O homem desviou o olhar do filho e focou em Beatriz, que permanecia em pé ao lado da cama esperando algum tipo de reação dele. Ela não baixou os olhos e não demonstrou medo do que poderia acontecer agora que ele tinha descoberto o que ela andava fazendo pelas costas dele. "Beatriz, eu preciso conversar com você agora." As palavras saíram mais secas do que ele pretendia, mas era difícil manter o controle quando tantas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo dentro da cabeça dele. Ela assentiu uma vez e se virou para Pedro, tocando de leve na cabeça dele, antes de falar com aquela voz suave que parecia ter o poder de acalmar qualquer situação. "Eu já volto, tá? Você continua brincando e não esquece de beber a água que está ali na mesinha", ela instruiu, apontando para o copo que tinha enchido há poucos minutos. Pedro concordou, distraído demais com o carrinho para se preocupar com o tom sério que tinha surgido na conversa dos adultos. Ele nem percebeu quando os dois saíram do quarto caminhando em silêncio pelo corredor até chegarem na sala de estar que ficava do outro lado da casa. O ambiente estava silencioso demais, agora que eles estavam longe do som do carrinho e das risadas do menino. A luz do sol entrava pelas janelas grandes, criando retângulos dourados no chão de tábua corrida que brilhava depois de ter sido encerado recentemente. O homem parou no centro da sala e se virou para encarar Beatriz, que tinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo, numa postura respeitosa, mas não submissa. Ela esperou ele falar primeiro, mantendo o olhar firme e a respiração controlada, como se estivesse preparada para qualquer coisa que viesse a seguir. "Eu não te contratei para gastar seu dinheiro com meu filho. Você está aqui para trabalhar e apenas isso." Ele começou, tentando soar firme, mas sem conseguir colocar muita força nas palavras, porque a imagem de Pedro sorrindo daquele jeito ainda estava fresca demais na memória. Beatriz não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou em silêncio por alguns segundos antes de respirar fundo e, finalmente, abrir a boca para falar. "Eu sei exatamente porque o senhor me contratou e eu faço tudo o que está no meu trabalho sem reclamar.
Mas isso não significa que eu não posso ser gentil com uma criança que claramente precisa de mais do que apenas alguém que limpe a casa e prepare comida. Ela respondeu com uma firmeza que surpreendeu ele pela honestidade crua e direta daquelas palavras. Não havia desafio na voz dela, apenas uma verdade simples que cortou mais fundo do que qualquer acusação poderia ter cortado. Você não me conhece e não conhece meu filho o suficiente para achar que sabe do que ele precisa. Ele rebateu, sentindo a defensiva subir automaticamente, mesmo sabendo que aquilo não era justo nem verdadeiro. Beatriz inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse avaliando se valia a pena continuar aquela conversa ou se seria melhor apenas aceitar a bronca e voltar para o trabalho sem questionar nada. Eu conheço o suficiente para ver que ele está sozinho demais e triste demais para uma criança daquela idade. Eu conheço o suficiente para perceber que ninguém pergunta o que ele quer ou do que ele gosta. Eu conheço o suficiente para notar que ele passa o dia inteiro esperando alguém chegar e dar atenção para ele. Ela enumerou com calma, mas sem tirar os olhos do rosto dele, que agora estava tenso demais para esconder o desconforto causado por cada palavra dita. Bruno abriu a boca para interromper, mas ela levantou a mão num gesto que pediu silêncio por mais alguns segundos. E eu sei que o senhor faz o melhor que pode. Eu não estou julgando o senhor porque eu não sei pelo que o senhor passou ou está passando. Mas eu também sei que às vezes a gente fica tão ocupado tentando resolver os problemas grandes que esquece das coisas pequenas que fazem toda a diferença. Ela completou, baixando a mão devagar e esperando a explosão que certamente viria depois de tanta sinceridade jogada na cara de um patrão que podia demitir ela ali mesmo sem pensar duas vezes. Bruno passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados que ardiam de tanto trabalhar, olhando para telas de computador e documentos sem fim. Ele caminhou até a janela e ficou olhando para o jardim lá fora, onde as flores plantadas pela esposa ainda cresciam selvagens, sem ninguém para cuidar delas direito. O silêncio se esticou entre os dois por tempo suficiente para ficar desconfortável. Beatriz permaneceu parada no mesmo lugar, sem saber se devia falar alguma coisa ou apenas esperar ele processar tudo o que tinha sido dito nos últimos minutos. Minha esposa se foi há 1 ano e meio. Ela teve um problema no coração que ninguém sabia que existia, e num dia ela simplesmente não acordou mais. As palavras saíram baixas, quase num sussurro que carregava o peso de uma dor que ainda estava fresca demais para ser tocada sem machucar. Ele não sabia porque estava contando aquilo para uma funcionária que conhecia há apenas 2 dias. Talvez fosse porque ela tinha sido a primeira pessoa em muito tempo que tinha olhado para o filho dele e realmente visto o que estava acontecendo ali. Desde então, eu tento manter tudo funcionando, tento manter o Pedro vivo e saudável, porque ele tem um problema respiratório que complica tudo. Tento manter o trabalho porque as contas não param de chegar. Tento manter a casa em ordem, porque se eu deixar tudo desmoronar, eu não sei se vou conseguir juntar os pedaços de novo. Ele continuou, com a voz ficando mais embargada a cada frase. Beatriz deu alguns passos na direção dele, mas parou antes de chegar muito perto, respeitando o espaço que ele claramente precisava naquele momento. Mas no meio de tudo isso eu esqueci de perguntar para ele se ele estava bem. Eu esqueci de sentar e brincar. Eu esqueci que ele também perdeu a mãe e que ele está sofrendo tanto quanto eu, ou talvez até mais, porque ele não entende direito o que aconteceu. A confissão saiu carregada de uma culpa tão pesada que parecia capaz de esmagar qualquer pessoa que tentasse carregar aquilo sozinha. Ele virou de costas para a janela e encarou Beatriz, que agora tinha os olhos brilhando com lágrimas, que ela não deixava cair. Eu falhei com ele, e eu nem percebi até hoje quando cheguei em casa e vi você fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo há meses. Ele admitiu, com uma honestidade brutal, que não deixava espaço para desculpas ou justificativas.
Beatriz balançou a cabeça devagar, discordando daquela avaliação dura demais que ele estava fazendo de si mesmo. Ela deu mais alguns passos até ficar perto o suficiente para tocar no braço dele num gesto de conforto genuíno. O Senhor não falhou. O Senhor está fazendo o que consegue fazer com as ferramentas que tem. Ninguém ensina a gente a lidar com esse tipo de situação. E não existe manual que explica como ser pai e mãe ao mesmo tempo, enquanto tenta não se afogar nas próprias emoções. Ela falou com uma gentileza que contrastava com a dureza da realidade que estava sendo discutida ali. Bruno olhou para a mão dela no braço dele e sentiu algo se afrouxar dentro do peito. Aquele toque simples carregava mais compaixão do que ele tinha recebido de qualquer pessoa nos últimos meses. Mas agora que o senhor percebeu, o senhor pode fazer diferente. Pode começar a construir pontes, ao invés de apenas apagar incêndios. Pode olhar para o Pedro e ver não apenas um paciente que precisa de remédios, mas uma criança que precisa de abraços e brincadeiras e alguém que pergunte como foi o dia dele. Ela sugeriu com uma sabedoria que parecia vir de alguém que já tinha passado por situações parecidas antes. Ele se perguntou brevemente qual era a história dela e o que tinha trazido ela até aquela casa num momento tão perfeito que parecia quase impossível ser coincidência. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu não sei se ainda tenho energia para ser o tipo de pai que ele precisa. A dúvida saiu crua e vulnerável, revelando um medo profundo que ele nunca tinha admitido em voz alta antes. Beatriz apertou o braço dele com um pouco mais de força, transmitindo uma confiança que ele não sentia em relação a si mesmo. Ela esperou ele olhar nos olhos dela antes de responder com uma convicção que não aceitava questionamentos. O Senhor tem, sim, e eu posso ajudar o Senhor a encontrar esse caminho de novo, não porque é meu trabalho, mas porque eu acredito que toda criança merece ter alguém que olhe para ela do jeito que o Pedro olhou para aquele carrinho hoje. Ela prometeu com uma sinceridade que fez algo dentro dele começar a acreditar que talvez não fosse tarde demais para consertar o que tinha sido quebrado. Ele assentiu devagar, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquela tarde, que tinha começado como qualquer outra, e agora estava virando de cabeça para baixo tudo o que ele achava que sabia sobre sua própria vida. Você realmente se importa com ele, não é? A pergunta saiu mais como uma afirmação, porque a resposta já estava clara demais nas ações dela ao longo dos últimos 2 dias. Beatriz sorriu daquele jeito suave que parecia iluminar o ambiente inteiro. Ela soltou o braço dele e deu um passo para trás, criando um espaço respeitoso entre os dois novamente. Eu me importo com qualquer criança que cruza o meu caminho, mas tem algo no Pedro que me lembra muito de mim quando eu era pequena e passava por situações difíceis sem ter ninguém que realmente prestasse atenção no que eu estava sentindo. Ela explicou, deixando escapar um pedacinho da história pessoal dela, sem entrar em detalhes que não eram necessários naquele momento. Aquilo explicava muita coisa sobre a forma como ela tinha se conectado tão rápido com o menino. Havia uma compreensão genuína ali que vinha de experiências compartilhadas, mesmo que vividas em contextos completamente diferentes. Então, o que você sugere que eu faça agora? Ele perguntou genuinamente, interessado em ouvir a opinião dela, porque estava claro que ela entendia do assunto muito mais do que ele mesmo entendia. Beatriz pensou por alguns segundos, organizando os pensamentos antes de responder. Ela queria dar uma resposta útil e não apenas palavras vazias que soavam bem, mas não ajudavam em nada na prática. Comece pequeno, vá lá agora e sente com ele no chão para brincar com aquele carrinho. Não precisa saber o que falar ou como agir. Apenas esteja presente de verdade, sem pensar no trabalho ou nos problemas que estão esperando para serem resolvidos. Ela sugeriu, apontando na direção do corredor que levava de volta ao quarto, onde Pedro ainda devia estar entretido com o brinquedo novo. Bruno olhou naquela direção e sentiu o coração acelerar, com uma mistura de ansiedade e algo que se parecia muito com esperança.
Ele não sabia se seria capaz de fazer aquilo direito, mas a verdade é que ele precisava tentar, porque a alternativa era continuar do jeito que estava, e aquilo claramente não estava funcionando para nenhum dos dois. E se eu não souber o que dizer para ele? A insegurança voltou a aparecer na voz dele, revelando um lado vulnerável que ele raramente mostrava para qualquer pessoa. Beatriz deu de ombros com um gesto leve que tirava a pressão daquela situação toda. Ela caminhou até a porta da sala e parou ali esperando ele se mover também. Então não diga nada, apenas brinque junto com ele e deixe o resto acontecer naturalmente. As crianças não precisam de grandes discursos ou promessas elaboradas. Elas só precisam saber que tem alguém ali que se importa o suficiente para ficar. Ela ensinou com aquela paciência infinita que parecia ser parte da personalidade dela. Bruno respirou fundo, enchendo os pulmões de ar e soltando devagar, numa tentativa de acalmar os nervos que estavam à flor da pele. Ele caminhou até onde ela estava e os dois voltaram pelo corredor na direção do quarto do menino. O som do carrinho, batendo contra o rodapé da parede, ecoava pelo corredor junto com as risadas abafadas de Pedro, que claramente estava se divertindo sozinho ali dentro. Bruno parou na porta mais uma vez, mas dessa vez com uma intenção completamente diferente da primeira. Ele olhou para Beatriz, que fez um gesto encorajador com a cabeça, indicando que ele devia entrar. Ele deu mais um passo para dentro do quarto e Pedro levantou o rosto na direção dele com aquele sorriso enorme ainda estampado no rosto. Pai, você viu como ele faz curva? Olha só. O menino demonstrou fazendo o carrinho girar rapidamente para a direita e depois para a esquerda sem bater em nada. Bruno se abaixou devagar e sentou no chão ao lado do filho com as pernas cruzadas. A ação surpreendeu tanto Pedro quanto ele mesmo, porque não conseguia se lembrar da última vez que tinha sentado no chão para qualquer coisa que não fosse procurar algo que tinha caído. Deixa eu tentar, ele pediu, estendendo a mão na direção do controle. Pedro hesitou por apenas um segundo, antes de entregar o objeto para o pai com cuidado, como se estivesse passando algo muito valioso que precisava ser tratado com respeito. Bruno segurou o controle e olhou para os botões, tentando entender como aquilo funcionava. Ele apertou 1 e o carrinho foi para frente, batendo contra a perna dele, fazendo Pedro dar uma gargalhada alta que encheu o quarto inteiro. Não é esse botão, pai, é o outro. O menino explicou entre risos, apontando para o controle nas mãos do homem, que agora também estava sorrindo sem perceber. Eles passaram os minutos seguintes brincando juntos, com Beatriz, observando da porta antes de se retirar silenciosamente para dar espaço para aquele momento que era só dos dois. Ela voltou para a cozinha para preparar o jantar, mas o sorriso satisfeito no rosto dela denunciava que algo importante tinha acontecido naquela tarde dentro daquela casa que estava precisando tanto de cura. A noite chegou com uma leveza diferente, que transformou completamente a energia daquela casa. Quando Beatriz voltou para avisar que o jantar estava pronto, ela encontrou os dois ainda no chão, com o carrinho parado entre eles. Pedro estava encostado no ombro do pai, com os olhos já pesados de sono, e Bruno tinha o braço em volta do filho, num abraço protetor, que parecia ter sido ensaiado milhares de vezes antes. Ela pigarreou baixinho para chamar a atenção, sem assustar ninguém. Os dois levantaram os rostos na direção dela e a cena que ela viu fez o coração apertar de um jeito bom. O jantar está pronto. Vocês vêm comer ou querem que eu traga aqui? Ela perguntou, já sabendo qual seria a resposta, mas oferecendo a opção mesmo assim. Pedro se levantou devagar com a ajuda do pai, que segurou o braço dele para garantir que ele não perdesse o equilíbrio. Os dois caminharam juntos até a cozinha, onde a mesa estava posta com 3 pratos ao invés dos 2 habituais. Você vai jantar com a gente? Pedro perguntou, olhando para Beatriz com aqueles olhos esperançosos que eram impossíveis de negar qualquer coisa.
Ela olhou para Bruno esperando algum tipo de sinal de que aquilo era permitido ou não. Ele assentiu uma vez, indicando a cadeira vazia que estava entre os dois lugares já ocupados. Hoje eu aceito o convite, ela respondeu, puxando a cadeira e sentando com eles enquanto servia a comida nos pratos. A conversa durante o jantar fluiu naturalmente entre os três, com Pedro dominando a maior parte dela, contando histórias animadas sobre o carrinho e fazendo planos mirabolantes de todas as pistas que ele ia construir no quarto. Bruno participava quando conseguia encaixar algum comentário, e Beatriz mediava tudo com aquela paciência característica dela que mantinha tudo leve e confortável. Depois de comer, Pedro tomou os remédios sem reclamar pela primeira vez em semanas. Ele escovou os dentes com Bruno, supervisionando do lado de fora do banheiro, e depois voltou para o quarto, onde Beatriz já tinha ajeitado a cama e colocado o carrinho em cima da cômoda para que não ficasse no chão, onde alguém pudesse pisar sem querer. O menino se deitou e puxou o cobertor até o queixo. Bruno sentou na beirada da cama e passou a mão pelo cabelo dele num gesto carinhoso que parecia estranho de tão novo, mas que ao mesmo tempo parecia a coisa mais natural do mundo. Pai, você vai brincar comigo de novo amanhã? A pergunta saiu cheia de uma esperança frágil que tinha medo de ser quebrada com uma resposta negativa. Bruno sentiu o peito apertar de novo, mas dessa vez não era de culpa ou tristeza. Era de uma determinação renovada de fazer as coisas diferentes dali para frente. Vou sim, filho. A gente pode brincar todo dia quando eu chegar do trabalho, se você quiser. Ele prometeu, selando aquele compromisso com um beijo na testa do menino, que fechou os olhos com um sorriso satisfeito nos lábios. Beatriz apagou a luz do quarto, deixando apenas o abajur aceso com aquela luz suave, que afastava qualquer medo que pudesse aparecer na escuridão. Ela e Bruno saíram juntos, fechando a porta devagar para não fazer barulho. No corredor, eles ficaram parados um de frente para o outro por alguns segundos, sem saber exatamente o que dizer, depois de tudo que tinha acontecido naquela tarde, que tinha mudado completamente a dinâmica daquela casa. Bruno foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele colocou as mãos nos bolsos da calça e olhou para ela com uma gratidão genuína que ia muito além de simples palavras. Obrigado pelo que você fez hoje. Obrigado por se importar e por me fazer enxergar o que eu estava fazendo errado sem me julgar por isso. Ele agradeceu com sinceridade crua que vinha diretamente do coração. Beatriz sorriu daquele jeito dela que era suave, mas ao mesmo tempo forte, o suficiente para sustentar situações difíceis. Ela balançou a cabeça, como se aquilo não fosse grande coisa, quando na verdade tinha sido tudo. Eu só fiz o que era certo, e o Senhor fez a parte mais difícil, que foi aceitar olhar para a situação e decidir mudar. E agora eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar muito aqui nessa casa. Os dias que se seguiram trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda, dentro daquela casa que antes parecia apenas um lugar para dormir e cumprir obrigações. Agora havia vida pulsando pelos corredores e risos ecoando em ambientes que tinham sido mudos por tempo demais. Bruno começou a sair do escritório mais cedo sempre que possível. Ele reorganizou reuniões e delegou tarefas que antes achava que só ele podia resolver. Descobriu que o mundo não desmoronava quando ele colocava o filho em primeiro lugar, e essa descoberta foi libertadora de um jeito que ele não esperava. Pedro acordava todas as manhãs com aquele sorriso que tinha voltado a fazer parte do rosto dele. A primeira coisa que ele fazia era correr até a cozinha, onde Beatriz sempre estava preparando o café da manhã, com cheiro de pão fresco e frutas cortadas em formatos divertidos, que faziam o menino dar risada antes mesmo de sentar à mesa. Ela tinha um jeito especial de transformar coisas simples em momentos mágicos. Uma torrada podia virar um barco navegando num mar de geleia. Um copo de suco virava uma poção mágica
que dava energia para enfrentar o dia inteiro. Bom dia, campeão. Hoje a gente vai preparar biscoitos à tarde. Você topa me ajudar? Beatriz perguntou, enquanto colocava o prato na frente dele numa manhã de quinta-feira que começava ensolarada. Os olhos do menino se arregalaram com aquela empolgação característica que agora fazia parte da rotina dele. Ele mastigou rápido demais o pedaço de pão que estava na boca e quase engasgou na pressa de responder. Posso mesmo? Eu nunca fiz biscoito antes. A resposta saiu misturada com migalhas que ele limpou com as costas da mão. Bruno apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho, mas sem aquela pressa desesperada que costumava ter. Ele bagunçou o cabelo de Pedro ao passar por trás da cadeira dele e pegou a xícara de café que Beatriz já tinha deixado preparada no jeito que ele gostava. As semanas foram passando e a rotina foi se ajustando num ritmo que funcionava para todos. Bruno reduziu a carga de trabalho sempre que possível e começou a recusar projetos que exigiam viagens longas ou finais de semana inteiros dedicados ao escritório. Pedro continuava com as consultas médicas regulares, mas agora ia acompanhado não apenas pelo pai, mas também por Beatriz. Quando o horário permitia, ela tinha um jeito de acalmar o menino durante os procedimentos que às vezes eram desconfortáveis. Seu filho está respondendo muito bem ao tratamento, os exames mostram uma melhora que eu não esperava ver tão cedo. O Dr. Mendes comentou numa tarde de consulta enquanto analisava os resultados na tela do computador. Bruno sentiu um alívio enorme tomar conta do corpo inteiro. Ele olhou para Pedro, que estava sentado na maca balançando as pernas no ar, enquanto Beatriz mostrava algo no celular para distrair ele. O senhor acha que tem relação com alguma mudança na rotina dele? Bruno perguntou, curioso sobre aquela melhora que parecia rápida demais. O médico tirou os óculos e limpou as lentes antes de responder com aquela sabedoria de quem tinha décadas de experiência trabalhando com crianças em situações delicadas. Com certeza tem relação, sim. O estado emocional de uma criança influencia diretamente no sistema imunológico. Uma criança feliz e bem cuidada se recupera muito mais rápido do que uma criança triste e isolada. Ele explicou, olhando diretamente nos olhos de Bruno para que a mensagem ficasse clara. Aquilo confirmava o que Bruno já tinha percebido, observando o filho nas últimas semanas. A transformação era visível não apenas nos exames, mas no brilho dos olhos e na energia que Pedro demonstrava ao acordar todo dia. A melhora no estado de saúde do Pedro veio acompanhada de outras mudanças visíveis. Ele começou a ganhar peso de forma saudável, preenchendo as bochechas que antes eram fundas demais. A palidez foi sendo substituída por um rosado natural que aparecia principalmente depois das brincadeiras no jardim. As olheiras diminuíram até quase desaparecerem completamente e as crises de tosse se tornaram cada vez mais raras, chegando a passar semanas inteiras sem nenhum episódio preocupante. Pai, amanhã tem apresentação na escola e eu queria muito que você fosse assistir. Pedro pediu numa noite durante o jantar, olhando para o pai com aqueles olhos cheios de esperança. Bruno parou com a colher no ar, processando o pedido. Fazia tanto tempo desde que o filho tinha demonstrado interesse em atividades escolares, que aquilo pegou ele completamente de surpresa. Que tipo de apresentação? Ele perguntou, dando atenção total, enquanto colocava a colher de volta no prato, esquecendo completamente da comida. Pedro explicou animado que a turma ia fazer uma apresentação de música. E ele tinha sido escolhido para tocar o triângulo, estava muito orgulhoso daquela responsabilidade que a professora tinha dado justamente para ele. Eu não vou perder isso por nada nesse mundo. Pode contar comigo lá na primeira fila. Bruno prometeu e viu o rosto do filho se iluminar de um jeito que fez todo o resto parecer insignificante. No dia seguinte,
Ele cancelou 2 reuniões importantes sem pensar 2 vezes e chegou à escola com 15 minutos de antecedência. Quando as crianças começaram a entrar no pequeno palco montado no pátio, seu coração acelerou, procurando o filho no meio daquele mar de uniformes azuis e brancos. Pedro apareceu segurando o triângulo com as 2 mãos, como se estivesse carregando um tesouro precioso que precisava de todo o cuidado do mundo. Quando seus olhares se cruzaram, o menino deu um sorriso discreto, mas carregado de significado. A música começou com as crianças cantando desafinadas, mas com entusiasmo contagiante. Quando chegou a parte do Pedro tocar, ele acertou a batida no tempo certinho, fazendo o som metálico ecoar no momento exato. O orgulho que Bruno sentiu naquele instante era completamente desproporcional ao tamanho da conquista, mas era real e intenso demais para ser contido. Depois que tudo terminou, Pedro desceu correndo do palco e pulou nos braços do pai, que segurou o filho com força, sentindo o coração transbordar daquele amor enorme que às vezes assustava pela intensidade. No caminho de volta para casa, pararam numa sorveteria e, enquanto comiam sentados numa mesinha de plástico colorida, Pedro de repente ficou sério do jeito que ele fazia quando estava pensando em algo importante. Pai, obrigado por ter ido assistir. Eu sei que você teve que sair do trabalho e cancelar coisas importantes. As palavras pegaram Bruno de surpresa pela maturidade que não era comum em crianças daquela idade. Ele olhou para o filho com toda a atenção que aquele momento estava pedindo, colocou a colher de lado e se inclinou levemente para a frente. Não precisa agradecer por isso. Não existe nada mais importante do que estar aqui com você nessas horas. Bruno respondeu com uma honestidade crua que fazia parte das conversas deles agora. Pedro mordeu o sorvete pensativo antes de voltar a falar com algo que claramente vinha entalado há algum tempo, esperando o momento certo para sair. Eu sei que você ficou muito triste quando a mãe foi embora. Eu também fiquei muito triste e com medo, mas agora eu sinto que a gente está conseguindo ficar bem de novo. E isso me deixa feliz, mas ao mesmo tempo me deixa com um pouco de medo. A confissão saiu devagar, como se cada palavra precisasse ser cuidadosamente escolhida. Bruno sentiu o peito apertar, percebendo que o filho tinha observado e sentido muito mais do que ele imaginava durante todo aquele tempo difícil. Medo de quê, filho? Ele perguntou com a voz mais suave possível, tentando criar um espaço seguro para que Pedro pudesse expressar o que estava sentindo. O menino demorou alguns segundos, olhando fixamente para o sorvete que derretia devagar no copinho, até encontrar coragem e as palavras certas para explicar. Medo de que isso seja só por um tempo e depois tudo volte a ser como era antes, com você sempre ocupado e trancado no escritório e eu sempre sozinho no quarto sem ter ninguém para conversar. As palavras saíram num jorro rápido, como se ele tivesse medo de perder a coragem no meio do caminho. Bruno sentiu algo se partir dentro do peito ao ouvir aquilo. Ele segurou as mãos pequenas do filho por cima da mesa e apertou com gentileza, mas com firmeza suficiente para transmitir segurança. Olha para mim, Pedro, ele pediu, esperando o menino levantar os olhos vermelhos que já começavam a acumular lágrimas. Quando os olhares se encontraram, Bruno continuou com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Eu não posso prometer que você é perfeito porque ninguém é, mas posso prometer que nunca mais vou deixar você sozinho do jeito que deixei antes. Eu aprendi que você é a coisa mais importante da minha vida e que nenhum trabalho ou dinheiro vale mais do que ver você feliz, ele disse, sentindo a própria voz embargada. Pedro assentiu devagar e finalmente deixou as lágrimas escorrerem enquanto apertava as mãos do pai de volta. Os dois ficaram assim por alguns minutos, até que o choro acalmou e deu lugar a um sorriso molhado, mas genuíno. Os meses foram passando, e a casa, que antes era apenas uma estrutura física, com móveis caros e decoração impecável, virou um lar de verdade cheio de bagunça organizada,
e memórias sendo construídas a cada dia. Tinha noites de jogo de tabuleiro que se estendiam até tarde, com os três competindo de forma acirrada, mas sempre rindo das trapalhadas uns dos outros. Tinha fins de semana inteiros onde Bruno não abria o laptop nem uma única vez. Tinha manhãs preguiçosas de domingo preparando panquecas na cozinha com Pedro sentado no balcão, ajudando a misturar a massa, e Beatriz supervisionando para que ninguém queimasse nada. Pedro começou a fazer amigos na escola com aquela facilidade natural de crianças que se sentem seguras e confiantes. Bruno fez questão de estar presente em cada festa de aniversário para a qual o filho era convidado, mesmo que isso significasse remarcar compromissos que antes pareciam inegociáveis. Beatriz continuou sendo a cola que mantinha tudo funcionando sem que ninguém precisasse pedir. Ela simplesmente sabia o que precisava ser feito e fazia com aquela eficiência silenciosa que tornava tudo mais fácil. Numa tarde de sábado chuvosa, enquanto Pedro estava passando o dia na casa de um coleguinha novo da escola, Bruno e Beatriz ficaram sozinhos em casa pela primeira vez em muitos meses. Eles estavam na sala organizando os brinquedos que tinham se multiplicado de forma impressionante, quando Bruno decidiu ter uma conversa que vinha adiando há algum tempo, por não saber exatamente como começar. Beatriz, eu queria conversar com você sobre uma coisa importante. Ele começou e imediatamente viu uma sombra de preocupação passar pelo rosto dela, como se estivesse se preparando para más notícias. Ele rapidamente fez um gesto tranquilizador com as mãos, mostrando que não era nada ruim, pelo contrário. Eu queria oficializar melhor sua posição aqui nessa casa. Você se tornou parte essencial da nossa família e eu quero que isso fique claro não apenas em palavras, mas em ações práticas, que demonstrem o quanto você é importante para nós. Ele explicou, vendo a surpresa genuína tomar conta do rosto dela. Bruno detalhou que queria ajustar o salário dela de forma significativa para refletir melhor tudo o que ela fazia, que ia muito além das tarefas normais, queria garantir folgas adequadas e benefícios que mostrassem reconhecimento real. Senhor Almeida, eu realmente não sei o que dizer, eu nunca esperei nada além do que já tenho aqui. Beatriz respondeu com a voz embargada, levando a mão ao peito num gesto involuntário. Bruno insistiu que aquilo não era favor, mas reconhecimento justo, porque ele não conseguia mais imaginar como seria a vida deles sem ela ali todos os dias. Você mudou a nossa vida completamente quando chegou aqui, trouxe luz para dentro dessa casa, que estava escura demais há tempo demais, ensinou a gente a ser família de novo, quando eu já tinha esquecido como fazia isso. Ele disse com uma sinceridade que fez os olhos dela se encherem de lágrimas, que ela tentou segurar piscando rápido. Beatriz caminhou até a janela grande da sala, ficando de costas por alguns segundos, enquanto limpava discretamente o rosto e respirava fundo para recompor as emoções que ameaçavam transbordar. Eu também aprendi muito aqui com vocês. Aprendi que família não é só sobre laços de sangue, mas sobre escolher ficar e cuidar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Aprendi que às vezes a gente encontra seu lugar no mundo nos lugares mais inesperados. Ela confessou, quando finalmente se virou de novo, mostrando o rosto ainda molhado, mas com um sorriso enorme. Quando Pedro chegou algumas horas mais tarde, cheio de histórias animadas sobre a tarde na casa do amigo, ele encontrou os dois na cozinha, preparando o jantar enquanto conversavam e riam de alguma piada interna. Ele parou na porta, observando aquela cena por alguns segundos antes de correr e abraçar os dois ao mesmo tempo, criando uma bagunça de braços e risos. Os anos que vieram depois foram preenchidos com incontáveis momentos que construíram uma base sólida e inabalável para todos. Pedro cresceu forte e saudável,
superando completamente as limitações respiratórias que os médicos tinham previsto que poderiam acompanhá-lo pela vida toda. Ele se tornou um menino confiante, que não tinha medo de expressar o que sentia e que sabia com absoluta certeza que sempre teria alguém para ouvir quando precisasse desabafar. As crises respiratórias praticamente desapareceram, se tornando apenas uma memória distante de um tempo difícil que tinha ficado para trás. Bruno aprendeu a ser o tipo de pai que sempre quis ser, mas que não sabia como até encontrar o caminho com ajuda. Descobriu que sucesso profissional e presença familiar não eram coisas mutuamente excludentes, mas sim complementares quando bem equilibradas. Beatriz permaneceu como parte integral daquela família que tinha se formado de um jeito não convencional, mas extremamente real e verdadeiro. Ela continuou morando naquela casa que tinha se tornado dela também em todos os sentidos que realmente importavam. Nas tardes tranquilas de domingo, quando os três se reuniam na sala para assistir algum filme bobo ou apenas conversar sobre tudo e nada ao mesmo tempo, havia uma paz palpável no ar que contrastava completamente com o silêncio pesado e sufocante que costumava habitar aqueles mesmos cômodos não muito tempo atrás. Naquele quarto de Pedro ainda ficava guardado com carinho o carrinho vermelho de controle remoto em cima da cômoda em posição de destaque. Já não funcionava mais direito depois de tanto uso, mas ninguém nem cogitava jogar fora, porque aquele objeto simples representava o momento exato em que tudo tinha começado a mudar para melhor. As noites já não eram mais silenciosas demais ou pesadas de solidão e tristeza não processada. Eram preenchidas com risadas genuínas e conversas tranquilas sobre os planos para o dia seguinte, e com aquela sensação reconfortante de que ali existia algo valioso e precioso sendo construído e fortalecido dia após dia. A casa tinha voltado a ser um lar no sentido mais verdadeiro e profundo da palavra. Um lugar onde as pessoas não apenas existiam juntas, cumprindo obrigações, mas viviam de fato conectadas por fios invisíveis, mas extremamente fortes de afeto genuíno e escolhas conscientes. Bruno olhava para o filho crescendo saudável e feliz e sentia uma gratidão imensa e avassaladora por ter chegado em casa naquele dia específico, sem avisar. Aquele momento aparentemente aleatório tinha permitido que ele testemunhasse uma cena simples que mudou completamente a trajetória de todos para sempre. Beatriz olhava para aquela família que tinha ajudado a reconstruir pedaço por pedaço e sentia profundamente que tinha encontrado finalmente seu verdadeiro lugar no mundo depois de tanto procurar. Pedro crescia dia após dia, sabendo com absoluta certeza que era amado de verdade através de ações concretas que provavam constantemente que ele era prioridade real, e não apenas nas palavras vazias. Essa segurança emocional sólida construía nele uma base forte que o acompanharia inevitavelmente pelo resto da vida inteira. A transformação profunda que começou silenciosamente naquela tarde comum continuou se desenrolando naturalmente através dos meses e anos. Cada dia adicionava mais uma camada fina de cura sobre feridas antigas, até que elas finalmente se tornaram apenas cicatrizes que não doíam mais quando tocadas. O jardim, que tinha ficado completamente abandonado e tomado pelo mato, foi cuidadosamente revitalizado num projeto conjunto de fim de semana, onde os três plantaram flores novas e coloridas ao lado das antigas que ainda resistiam bravamente. Aquele espaço verde virou rapidamente o lugar favorito de todos para aproveitar as tardes ensolaradas. A memória da mãe e esposa que se foi não foi apagada ou esquecida, como se nunca tivesse existido, mas foi integrada de forma saudável e natural nas conversas e lembranças. Ela era mencionada com carinho verdadeiro, mas não mais com aquela dor paralisante e destrutiva que antes impedia qualquer um de seguir em frente.
Numa noite aparentemente comum, alguns anos depois daquele dia transformador que mudou absolutamente tudo, os três estavam sentados confortavelmente à mesa do jantar, conversando de forma animada sobre os planos para o final de semana que se aproximava, quando Pedro de repente parou de comer no meio da garfada e olhou intensamente para os dois adultos com aquela expressão completamente séria que ele fazia sempre que estava prestes a dizer algo que considerava muito importante. Bruno e Beatriz imediatamente trocaram um olhar rápido de entendimento mútuo, antes de dar total atenção para o menino que agora estava com 9 anos completos e parecia ficar mais maduro e pensativo a cada dia que passava sem que eles percebessem direito. Eu estava pensando bastante sobre uma coisa hoje, durante a aula de redação na escola. Ele começou brincando, distraído, com o garfo girando no prato, antes de finalmente continuar. Havia algo muito específico na postura corporal dele, que indicava claramente que aquilo tinha sido pensado com bastante cuidado e não era apenas um comentário aleatório. Os dois adultos esperaram pacientemente em silêncio absoluto, dando todo o espaço necessário para que ele organizasse completamente os pensamentos complexos e falasse no tempo dele, sem nenhum tipo de pressa ou pressão externa. A professora Márcia pediu para todo mundo escrever uma redação bem detalhada sobre nossa família e o que família significa para cada um. E eu escrevi tudo sobre vocês dois. Escrevi detalhado sobre como vocês cuidam de mim todos os dias e sobre como eu me sinto realmente sortudo e abençoado por ter vocês aqui comigo sempre. As palavras saíram carregadas de uma emoção profundamente genuína, que fez os olhos de Beatriz brilharem instantaneamente com lágrimas contidas. Bruno sentiu aquele aperto familiar e reconfortante no peito, daquele jeito bom, que tinha se tornado surpreendentemente comum sempre que o filho expressava seus sentimentos com tanta clareza impressionante e honestidade desarmante. E no final da redação eu escrevi uma frase que eu acho que resume tudo. Eu escrevi que família de verdade é aquela que a gente escolhe acordar e amar todos os dias, não apenas aquela que nasce junto com a gente por acaso. Pedro completou finalmente, erguendo devagar os olhos para encontrar os rostos visivelmente emocionados dos dois adultos que o observavam com absolutamente todo o amor do mundo estampado nas expressões abertas. Beatriz se levantou suavemente da cadeira e caminhou com passos decididos até onde ele estava sentado. Ela envolveu o menino num abraço apertado e prolongado, que durou vários segundos longos, enquanto Bruno observava aquela cena sentindo o coração transbordar. Depois ele também se levantou e se juntou aos dois, criando um círculo perfeito de afeto que resumia com precisão absoluta tudo que aquela casa e aquelas pessoas tinham se tornado desde aquele presente simples que tinha aberto os olhos de todos para o que realmente e verdadeiramente importava na vida. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.